Então, gente, não que eu tenha uma memória muito boa, mas eu acredito que eu tenha programado com vocês para ler a Saga das Encantadas, A Travessia e Na Margem do Rio Piedra Eu Sentei e Chorei, certo? Então, a primeira leitura do mês foi Quem é Você, Alaska? Não estava programada, né, gente? Eu sei. Então, eu li Quem é Você, Alaska porque foi a primeira indicação que eu recebi quando eu comecei o blog. É uma amiga minha que me indicou. E eu gostei muito do livro, gostei muito da escrita do John Green. Achei que ele, nossa, não é só A Culpa das Estrelas. E fiquei muito contente com o livro porque, na verdade, Quem é Você, Alaska é o primeiro livro dele. Então a gente entende que ele tem, tipo, qualidade desde o início, sabe? Que A Culpa das Estrelas fez um sucesso, porém, que ele não é autor de um livro só. Então, gente, em Quem é Você, Alaska, a gente tem uma narrativa masculina, que eu meio que sou aficionada, né? Tem até uma coluna sobre isso lá no blog. Quem narra o livro é o Miles, ou o gordo pros íntimos. O Miles é um jovenzinho que mora com os pais e a família dele tem uma condição financeira legal, só que ele tá meio cansado de ser filhinho de papai e mamãe e ter a vida programada pelos pais, ter uma vidinha de merda, porque ele não tem amigos, porque ele é meio merda. E o que ele decide? Ele decide que ele quer criar independência e deixar de depender dos pais como ele depende. E o que ele faz? Ele vai para um colégio interno, porque quando você quer independência, o colégio interno é o melhor lugar para isso. E como ele queria se desvincular dos pais, né, ele foi pro colégio interno onde o pai dele foi educado. Então, assim, o Miles, ele é bem legal, né, gente? O Miles, ele já me irrita desde o início, né, gente? E seguindo a vida aí, em busca da liberdade e do grande talvez que o Miles tanto queria, ele foi para Cooper Creek, que é o nome do colégio interno. Em Cooper Creek ele fez amizades com o Takumi e a Alaska. E o Coronel, que o Coronel é até o primeiro professor que ele conhece. A amizade entre ele e o Coronel é basicamente por interesse no início. Ele queria ter amigos, porque ele nunca teve, e o Coronel queria alguém para bancá-lo, tipo, com cigarros, porque o Coronel fumava o dia inteiro e não tinha dinheiro nem para comprar o próprio cigarro. E com o tempo eles vão se tornando parceiros mesmo, tipo, amigos de verdade, amigos reais. E o Takumi, ele é um mero coadjuvante, mas é o coadjuvante mais legal, talvez ele seja a pessoa mais legal da história inteira, porque, né, gente asiática é muito legal. Com o tempo, o Miles realmente consegue ir se tornando alguém um pouquinho mais legal, um pouquinho melhor de lidar. E a relação dele com o Coronel de amizade vai se fortalecendo. Ele passa pelo trote. Geralmente nos trotes eles pegam os calouros de cueca, dormindo, e jogam num lago que tem em Cooper Creek. Porém, no caso do Miles, eles amarraram ele todo e jogaram lá. Ele poderia ter morrido. E quando ele voltou pro quarto, Takumi perguntou como tinha sido rindo. O coronel perguntou como tinha sido, rindo, brincando. Mas o Miles não estava rindo, não estava brincando, estava muito bolado. Daí o Miles disse que tinha sido por isso, porque eles tinham amarrado ele e tinha quase morrido. E o coronel achou muito estranho. Daí o coronel teve um estalo e lembrou que muito provavelmente eles teriam feito isso porque o pessoal riquinho da escola acredita que ele, ou a Alaska, ou o Takumi tenham denunciado um casal que estava na escola. Você não pode ter um menino e uma menina no quarto depois das 7 da noite. Não pode beber, não pode fumar, certas regras. E eles estavam dentro do quarto depois das 7 da noite bebendo e fumando. E o rapaz do casal, ele era um dos meninos riquinhos, que são chamados guerreiros de dia de semana, que eles só ficam na escola de dias de semana, finais de semana vão pra casa riquinha deles. A questão é que o coronel sabe que não foi ele quem denunciou esse casal, e ele tem certeza que foi um dos guerreiros de dia de semana que denunciou esse casal. E isso irrita muito o coronel e eles travam meio que uma guerra. E ficam guerreando entre si durante vários meses. Depois de algum tempinho, o Miles ele se apaixona pela Alaska, o que é inevitável, porque a Alaska ela é bonita, livre, leve, ela é libertina. Então, todos os homens se encantam por ela, se encantam pelo jeito dela mesmo. E com o Miles não seria diferente. Porém, a Alaska namora. E a Alaska tem um amor doente pelo namorado dela. E ela morreria, mataria por ele. E então o Miles sabe que não tem a menor chance. Com o passar do tempo, a Alaska, Takumi, gordo,
que é o Miley. Eles fazem algumas brincadeiras e algumas sacanagens lá com o pessoal, tipo, com os guerreiros de dia de semana. No feriado de Ação de Graças, a Alaska não tem pra onde ir, porque ela não tem como passar o feriado de Ação de Graças com a família dela. E ela não se dá muito bem com o pai, na verdade. E ela prefere não ir, ela pede pro gordo ficar, e ele fica. E acaba rolando umas intimidades lá, tipo, não rola nada demais, é só coisas íntimas mesmo. E até quando a Alaska fala a minha frase preferida do livro, que é quando a Alaska fala pra ele sobre, abertamente, que ela sabe que ele gosta dela. E ela não deixa ele constrangido em momento algum, ela simplesmente olha pra ele. Entre uma das crises de humor imbecis de Alaska Young fala: sabe quem você ama, gordo? Você ama a garota que faz você rir, que vê filmes pornográficos e bebe com você, mas não a garota tristonha, mal-humorada, maluca. E ela tinha razão. Então, daí, desde o início do livro, você já sabe que acontece alguma coisa. Acho que todo mundo aí já sabe o que aconteceu, porque eu fui uma das últimas pessoas a lerem Você, Alaska na face da Terra. Coisa muito séria com a Alaska. E muitas pessoas acreditam que ela provocou isso que aconteceu com ela, que foi uma escolha dela. Eu não acredito. A Alaska, ela tinha uma necessidade muito grande de ser o centro das atenções para ser o centro das atenções e não estar presente. A Alaska tinha uma necessidade muito grande de palmas para continuar vivendo. Ela jamais iria provocar algo tão grande dessa forma, porque seria a hora que ela mais brilharia na vida, e ela jamais ia fazer esse tipo de coisa e brilhar dessa forma e não estar presente. Ela tinha necessidade de ser o centro das atenções. Ela não provocava ser o centro das atenções há muito tempo, porque ela já sabia fazer isso naturalmente. Se ela não fosse o centro das atenções, ela não conseguia viver, ela não era boa o suficiente para ninguém se ela não fosse o centro das atenções. Para dar polêmica com a Alaska, saibam que eu acredito que o que aconteceu com ela aconteceu por uma ironia do destino, pela mãozinha de Deus, mas que ela não provocou aquilo. O Miles, eu creio que ele é o ser humano mais imbecil da face da Terra, do John Green. Então, Quem é Você, Alaska foi um livro que eu gostei muito de ter lido, merece muito ser lido, e eu super indico para vocês. Um outro livro que eu li esse mês que eu adorei, e que, adivinha, também não estava na meta de leitura de janeiro, foi Os 13 Porquês. Os 13 Porquês também é um livro narrado por um menino, mas ele é basicamente narrado por um casal, um menino e uma menina. A menina é a Hannah Baker. Ela é quem fala sobre os 13 porquês, porque o livro conta a história de uma adolescente do ensino médio que se suicidou. E os 13 porquês são os 13 porquês dela ter se suicidado. Nossa, ela tinha 13 motivos para se suicidar, que merda, ela devia ter uma vida chata, os pais dela deviam brigar muito, ela não devia ter amigos. Poderia até ser, mas não, os 13 porquês são as 13 pessoas que levaram ela a se cometer suicídio. Então você para e pensa, nossa, que pessoa influenciável, que merda de vida, qualquer um poderia fazer ela ter se matado? Não, na verdade não. Na verdade, as 13 pessoas que influenciaram ela nessa saga à morte eram 13 pessoas muito próximas a ela, ou relativamente próximas. Então, por esse motivo, eu não vou falar muito sobre os 13 porquês. Aliás, eu não vou falar dos 13 porquês, né, em si, porque cada porquê é um spoiler, então não tem como eu falar pra vocês sem dizer os motivos pelos quais ela cometeu o suicídio. Posso dizer pra vocês que tinha 2 melhores amigos dela de quando ela chegou na cidade nova. Tinha um menino que deu o primeiro beijo nela. Tinha um menino que ela gostava de verdade. Tinha uma menina que deu uma carona pra ela. Uma outra menina que entrou num quarto quando ela tava lá deitada. Tinha um professor. Tinha um amigo do grupo de apoio, porque quando ela decidiu cometer suicídio, ela procurou várias formas de continuar viva. Ela precisava se agarrar à vida. Então ela foi para um grupo de apoio, ela procurou de todas as formas, mas não. E ninguém percebe quando você tá mal, porque as meninas têm uma mania de gritar pra dentro quando elas estão sofrendo de verdade. Se a menina faz escândalo, ela tá evitando sofrimento. Quando ela tá quieta, ela já tá sofrendo há muito tempo. Então, a verdade é que a gente só percebe como as coisas estão se a gente tiver uma percepção muito boa do ser humano. As meninas, principalmente, elas têm essa mania de sofrer e guardar. E Os 13 Porquês é um livro que mexe muito com você no exercício do colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro em todas as piadas que você faz, em todos os sorrisos que você deixa de retribuir, em tudo. Então, assim, é um livro que eu amei, tipo, entre Quem é Você, Alaska e Os 13 Porquês, é sempre um bafafá, né? 1000 vezes Os 13 Porquês.
tipo 16 mil estrelas para os 13 porquês. Eu acho que já estava mais do que na hora de virar filme, então o Jay Asher e a Selena Gomez podem se mancar aí e ver logo o que eles fazem. E, gente, os 13 porquês, assim como Tão Mais Bonita, deveriam ser livros paradidáticos, porque você merece crescer sabendo dessas histórias. Bom, pelo menos 2 livros que eu li no mês estavam dentro da meta. Na Margem do Rio Piedra eu sentei e chorei. Só Deus sabe o quanto eu esperei para ler esse livro e como esse livro mexeu comigo, de verdade. Bom, Na Margem do Rio Piedra eu sentei e chorei conta a história de um casal de amigos de infância. Anos depois, o guri que era o carinha apaixonado, a criança, né? Apaixonada e fofa e blá blá blá, se tornou um líder religioso muito importante de um segmento do catolicismo. A menina simplesmente, ela não sabia muito bem o que ela queria, então ela ia indo para onde a vida levasse. No momento ela estava parada, estudando loucamente para passar em um concurso que ela não sabia nem quando seria, e esperando a vida passar, porque a vida dela era uma merda. E eles se reencontram porque ele vai à cidade fazer uma apresentação, um seminário. E chega um ponto que você percebe que, tipo, ele é apaixonado por ela, mas ela não gosta dele. E em 7 dias, que é o tempo do livro, acontecem várias reviravoltas, sabe, com o tempo. E o que vai abordando, né, no livro é a história de amor deles dois, o como ele teve de reconquistá-la, como ele teve de sonhar com ela, sorrir com ela. E é curioso, porque eles se dão muito bem o tempo todo, mas ela cria uma barreira para não ser feliz, para não ter expectativas na vida e lidar com aquilo que ela tem. E ele vai tendo de destruir isso, de desconstruir e construir. E quando eles decidem finalmente que sim, vão ficar juntos, ele toma decisões que destroem ela. Porque ela estava mais do que pronta para estar com ele, seguindo a religião dele e ajudando ele no chamado, né, do propósito espiritual dele. Só que ele acreditava que para ficar com ela, ele tinha de abrir mão do chamado espiritual. E eu gosto muito da menina, porque apesar dela não ter uma segurança muito grande do que ela quer, ela sabe exatamente do que ela não quer. E com o tempo ela percebe que não, que isso não existe. Você não pode ter segurança do que você não quer se você não tem certeza do que você quer. E isso vai se desconstruindo nela ao longo desse tempo, de 7 dias. E o que eu mais gosto no carinha é que ele é um líder religioso, um líder espiritual, então ele sabe muito, muito mais do ser humano do que ela, vamos dizer assim. E no finalzinho do livro ele toma certas decisões que provam que se ela não tivesse ali, ele nunca teria crescido como ele cresceu, ele nunca teria se tornado o que ele se tornou. E talvez eles dois poderiam nunca ter vindo a ser como eles eram, o que eles eram, quem eles eram. Então, independente do final do casal em si, deles ficarem juntos ou não ficarem juntos, né? É importante, foi importante eles terem vivido esse amor durante esses 7 dias, revivido e discutido um pouquinho a vida um do outro, junto com o outro. Ele ajudou muito ela e ela ajudou muito ele. E quem sentou na margem do Rio Piedra e chorou foi ela. E, enfim, vamos para a próxima leitura. Eu odeio essa Branca de Neve só pra constar. Tipo o nível que eu odeio a Cinderela. Tá? Olha, gente, em Veneno, a gente conhece uma Branca de Neve que a gente nunca imaginou na vida. A Branca de Neve é meio vaca, meio piranha. A Branca de Neve me estressa. E a gente conhece a Lilith, a madrasta má. Ela é má, nem adianta. Ela não é tipo a rainha Regina do Once Upon a Time, não. Ela é má mesmo e ela gosta de ser má. Ela gosta de ser má com todo mundo porque foram muito ruins com ela. Foram muito maus com ela. O pai dela, desde que ela era criança, já rejeitava porque ela tinha sangue de bruxa, né? Sangue de magia no sangue, na verdade. E ela foi criada pela avó, que é uma velhinha que mora numa casa de doces. Nem sugerindo aí outra história, mas é a vida. E a Lilith, quando cresceu, foi forçada a se casar com um rei de um outro reino, não do reino onde ela vivia. E o
rei, que é o pai da Branca de Neve, ele é um cara meio nojento e asqueroso, mas a Lilith se garante nele pelo fato dele gostar muito dela enquanto sexo. Então não importa o quanto ele ainda ame a mãe da Branca de Neve, falecida mãe, não importa o quanto ele ainda queira ter uma esposa boazinha, pura e casta, quando eles vão pra cama, ela muda isso aí nele. E a Lilith odeia a Branca de Neve, porque a Branca de Neve atrapalha a vida dela, ela acha, né? Então antes do espelho falar qualquer coisa, ela já se irrita, porque a Branca de Neve é uma princesa que anda a cavalo vestida de homem. A Branca de Neve se enfia no mato para ficar nas minas junto com os anões. Então ela não consegue suportar a Branca de Neve ser como ela é, independente dela ser mais bonita ou menos bonita do que ela. E quando o espelho manda pra ela que a Branca de Neve é mais bonita, ela acabou. Ela fica louca, maluca, mas ela não pensa em matar a Branca de Neve. Ela pensa em fazer a Branca de Neve casar. Quer que a Branca de Neve case e vá embora. Só que a Branca de Neve não quer casar porque ela acha que a madrasta só é má porque ela é infeliz no casamento. E elas ficam nesse joguinho aí ridículo de você vai casar ou você vai morrer, ou você vai matar, ou você vai ser infeliz. Durante um bom tempo eu detestei o livro. Eu vou continuar lendo a saga porque é interessante e é instigante. Mas dizer pra vocês assim, olha, leiam se vocês quiserem ver imaginar a Branca de Neve nua, saindo do lago. Leiam se vocês quiserem imaginar a Branca de Neve na lua de mel dela, sendo a pessoa ativa da situação. E, enfim, se vocês não tiverem infância, vocês leiam esses livros. Mas, como eu disse quando eu recebi na caixinha de correio esse livro, o título do livro ser Repense Seus Vilões, ou faria uma Branca de Neve vilã ou príncipe. E a Branca de Neve não é vilã, ela só é diferente das outras princesas. E o príncipe também não é vilão, ele só é um príncipe como todos os príncipes. Então a relação deles pode vir a não ser tão boa depois que eles casam e depois da lua de mel, porque ele meio que se assusta, né? Até ele ia me assustar. E o caçador, gente, o caçador é tão maravilhoso quanto o caçador de Era Uma Vez. Provavelmente é o personagem mais legal do livro, junto com a avó da Lilith, que é uma bruxa bolada. E o final é impagável, o final é maravilhoso. É um vídeo sem spoilers, então eu vou respeitar vocês e não vou dizer o que acontece no final. Um último ponto, que não é spoiler, eu acho, é que a Lilith, ela tem um quarto onde ela se esconde dentro da casa, dentro do castelo. Ela acha que ninguém sabe onde é, mas algumas pessoas aí sabem, uma galera aí. Mas o importante é que dentro desse quarto ela guarda todas as coisas dela referente à magia. E ela tem um parzinho de sapatos que ela é aficionada, ela sempre encara eles, ela sempre olha pra eles meio pensativa. E é um par de sapatinhos de cristal, então meio que, né, te instiga a ler o próximo livro pra saber tanto o que acontece com a Branca de Neve casada quanto com a Lilith e o seu sapatinho de cristal. Bom, gente, foram 4 livros? Foram 4 livros. Eu comecei a ler a Travessia, mas eu ainda tô bem no iniciozinho, então eu pretendo terminar ele ainda essa semana, então eu vou lendo ele junto com o primeiro livro do mês que vem, que eu vou contar pra vocês na caixinha de correio, que vai sair na quarta-feira. E é isso. Se inscrevam no canal, deem joinha, beijo, até quarta.